Som. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Vou retirar a máscara aqui por dois motivos. Primeiro, que é muito abafado, todo mundo compartilha disso. E os meus colegas míopes sabem que tem o agravante do óculos ficar todo embaçado. É bom estar com os irmãos, estou feliz, estou contente. Trago um abraço de todos em Monte Belo, em especial da minha esposa Juliana e da minha filhinha. Quando eu vim aqui da última vez, no ano passado, a gente ainda não tinha uma filha. Nasceu agora em setembro, nossa pequena Thalia, né? Ela está com só 3 meses, nós ainda estamos evitando sair de casa. Somente o necessário e as coisas as quais tenho feito. Minha irmã hoje está me acompanhando, não só em Cristo, mas biológica. Irmã Paula está me acompanhando aqui hoje. Agradeço mais uma vez ao convite. Fico imensamente grato de ver a igreja, mesmo com todos os cuidados e com a quantidade limitada, com tantas pessoas aqui podendo ouvir e partilhar da palavra de Deus. Assim como os pastores já o fizeram, agradeço também aos que visitam essa casa de oração essa noite. Pelo tanto que já fui amado aqui, posso afirmar por vocês que vocês são bem-vindos e serão amados também. Venham mais vezes, se relacionem com a igreja, porque o Evangelho está nisso, no partilhar do amor que recebemos. Meus irmãos, não muito diferente dos pastores que já vieram aqui e falaram sobre o texto de 1 Coríntios, eu também gostaria de me propor a contribuir a tudo que já foi dito, né? É sempre importante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você ler um texto hoje, é claro que o sentido, a essência dela não será alterado, mas a sua compreensão será modificada. Você vai entender um pouco mais da palavra de Deus. Então, por isso que, mesmo ao longo desses 3 dias, 3 pastores e 1 candidato ao ministério, 4 ao todo, trazendo reflexões sobre isso, os pastores desta igreja tendo falado amplamente, tendo sido mostrado vídeo sobre o trabalho missionário feito por essas amadas irmãs, ainda assim, o tema ainda não foi completamente debatido, porque a palavra de Deus ela é infinita na sua essência, pois ela jorra de fontes de água viva que nunca se esgotam, que vem do trono do nosso amado Rei Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, já foi lido 2 vezes, mas nós vamos ler mais uma vez o texto da carta do apóstolo Paulo, a primeira carta dele aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 9, versículo 16. Vamos lá. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Vamos orar. Santo Deus, querido, amado e eterno Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite agradável. Obrigado, ó Deus, pela liberdade que possuímos e por várias vezes não usufruímos muito bem de anunciar a Tua palavra. Pai, eu te peço que através do Teu Santo Espírito nessa hora, o Senhor conduza as palavras que saem da minha boca e as que penetram nos corações. Senhor Deus, ela por si só é viva e eficaz. Faze-me agora um interlocutor, Senhor Deus. Que nós, quanto igreja do Senhor, possamos cumprir o Teu chamado, Senhor Deus, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, Ele possa olhar nos nossos olhos e dizer: sejam bem-vindos, vocês são filhos amados. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Bom, meus irmãos, eu sempre, quando procuro refletir a respeito da palavra de Deus, eu gosto de pensar em todo o contexto a qual um simples verso está. E o capítulo 9, Paulo começa falando a respeito dos direitos do apostolado, né? Ele fala que o trabalhador é digno do seu trabalho, é digno de apoio, sim, da igreja. Só que nesse pequeno versículo ele destaca, né, a primeira palavra que nós vemos, e ela vai variar de acordo com a versão, contudo, entretanto, porém,
né? Tudo isso que eu disse, mas eu coloco aqui uma ressalva. Este evangelho, eu não tenho por que me orgulhar dele, porque me foi imposta essa condição de pregá-lo. E eu gostaria de fazer duas pequenas divisões aqui no versículo, que a primeira é sobre por que não se orgulhar, né? Por que Paulo fala a respeito de não ter orgulho disso? Se nós lermos ao longo das Escrituras, a gente sabe que boa parte do Novo Testamento, né, é escrito por Paulo. São as cartas paulinas em seu maior número de volume aqui do Novo Testamento. E a gente observa que não havia uma cobrança externa, né? Não era Pedro quem cobrava Paulo. Não havia esse tipo de dinâmica. Entretanto, Paulo fala muito a respeito da sua nova natureza em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que esta obrigação e esse motivo de não se orgulhar é por causa da sua nova criatura. Então ele não tem por que se orgulhar, porque aquilo é o que ele é. Isso aqui é o meu natural. Não estou fazendo nada mais do que a minha nova natureza diz que eu devo fazer. Então esse é um primeiro ponto do versículo, e ele fala dessa necessidade. Sendo algo natural, se faz necessário que flua da vida de cada um de nós, e como Paulo está colocando. Por isso Paulo fala: ai de mim, se não o fizesse, se não pregasse o Evangelho. Ai de cada um de nós, se não seguirmos aquilo que é o curso natural da nova vida em Jesus Cristo. Fica então uma grande questão a ser pensada por cada um de nós. Será que fomos realmente tomados completamente por essa nova natureza? Porque se faz parte da vida do cristão, e essa parte não tem sido executada, há um problema. E é sobre esse problema que nós vamos pensar um pouquinho. Então, para que a gente possa desenvolver o assunto, a gente separou aqui eu separei aqui modestamente em três partes, três grandes perguntas a serem respondidas. Quem deve pregar? Por que pregar? E como pregar? Eu acredito que elas vão nos ajudar a compreensão e aplicação desse texto nas nossas vidas quanto igreja do Senhor. Você que nos visita hoje e porventura ainda não se confessou publicamente como seguidor de Jesus Cristo, saiba que eu também falarei palavras para você, não só aos que já se declararam, tá bom? No segundo ponto aqui, o porquê é muito interessante para todos compreenderem. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos tentar trabalhar aqui é quem deve pregar. Entenda, por gentileza, quando eu falar pregar, o equivalente a evangelizar. Evangelizar é trazer as boas novas de salvação, anunciar as boas novas de salvação. Bem? Então, entenda essa equivalência. Um texto interessante para que nós possamos refletir é quando Jesus, no capítulo 9 de Mateus, do versículo 35 ao 38, eu vou falar o contexto, meus irmãos, para que não fique tão extenso, tudo bem? Ele está passando pelas cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, Jesus o fazendo, e ao ver as multidões, Mateus relatando diz que Jesus teve compaixão delas e disse: a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Peçam a Deus que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é muito grande e é necessário que hajam trabalhadores. Observe que a palavra não fala sobre plantar, ela não está falando sobre produzir efeito, mas ela fala que há uma colheita, há uma obra do Espírito Santo que depende da nossa execução através dele nas nossas vidas. Então, há uma colheita muito grande e poucos têm trabalhado. Não vou falar de vocês, porque eu não convivo com vocês. Mas na minha realidade eu sei que são poucos que se disponibilizam a trabalhar, a pregar o Evangelho.
Isso tem se tornado cada vez um problema maior. O pastor Neil introduziu uma fala muito interessante enquanto ele falava a respeito dos missionários, né? De tantas calúnias que têm repercutido por falsos cristãos aí afora, dizendo sobre falácias do seu trabalho, de pessoas que acreditam que não há necessidade de evangelizar. Qual seria o trabalho, então, se não fora pregar as boas novas de salvação? Esse é o grande trabalho. Tudo o que nós fazemos no culto, inclusive, é para evangelização, para a anunciação das boas novas. As canções aqui cantadas anunciam a vinda do Rei Jesus. As canções aqui cantadas falam sobre arrependimento e quebrantamento. Falam sobre um bom Deus que perdoa os pecados. Então, tudo o que é feito é evangelização. E há quem o diga que não se deve fazer. O pastor falou de uma agência missionária chamada Jocum. Pouco tempo atrás houve uma queixa sobre missionários que raptaram crianças que estavam lá como missionários de Jocum e raptaram crianças. Vocês já ouviram essa história? Na situação, o casal de missionários que estava lá responsável estava perante um ritual comum de crianças que nascem com deficiência. E algumas tribos, não todas, têm a prática de tirar a vida de crianças que nascem com deficiência. Só que ali eles tiveram um conflito moral. Ali eles falam assim, ô gente, para a saúde, para o bem-estar dessa criança, preservando a vida que é preciosa e é de Deus, intervém e adota essa criança, toma essa criança para nós, anunciamos o reino, isso é anunciação, na prática. Ou deixamos se cumprir a cultura. E aí? Então é necessário pregar o evangelho com as nossas vidas em todos os instantes. Paulo a Timóteo vai dizer, em tempo e em fora de tempo, pregue a palavra. Então, é necessário que todos nós preguemos a palavra de Deus. Há uma colheita muito grande e poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros. Jesus, ainda no evangelho descrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15, faz o que nós chamamos de o grande envio, a grande comissão, onde ele ordena que vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ordem direta de Jesus Cristo que se estende desde lá até hoje. Note como é importante. Nós estamos no Brasil, né? Que fica em qual dos continentes? Prova de geografia. A América, só que fica no sul, né? Como diria no filme Up, Altas Aventuras. É a América, só que fica no sul, né? E o evangelho, ele veio daqui da América do Sul? Não, não é? Jesus Cristo nasceu onde? Em Belém. E olha só, ao longo de tantas eras, de tantos quilômetros de distância, de tantos missionários, ela chegou até aqui, na cidade de São Paulo, no bairro de Vila São José. Olha só, ela chegou até a Bahia, lá na terra dos meus antepassados, onde foram evangelizados, e aí vieram para São Paulo e começou-se o trabalho lá em Monte Belo. Se não for a vida dos missionários, o que seria do evangelho? Se depender da gente, até onde vai o evangelho? Então, é missão de todos pregar o evangelho. Não desista, não deixe de fazer isso. E sendo missão, e compreendendo o contexto de Paulo, que diz que é algo da natureza dele, nós vemos que o ser humano, por natureza, ele executa esse tipo de anunciação daquilo que ele julga bom. Por exemplo, quantas vezes você já foi num bom restaurante e indicou ele para alguém? Já fez? Nem que seja aquele PF, às vezes você fala assim, vai lá porque é barato. No final do mês, vai lá, porque eu sei que você está com pouca grana, vai lá. Ou então, quando você descobre uma bonita canção cantada, e você indica para algum amigo, porque olha que música bonita.
Ou então, quando a pessoa começa a fazer crossfit, né? Tem que postar foto a todo instante. Né? Pessoal, tem alguém que faz crossfit? Não é pecado não, irmãos, mas eu vejo mais gente engajada em anunciar o crossfit do que a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Então as pessoas se engajam em falar daquilo que faz parte da natureza delas. Notem. A pessoa começa a estudar, ela posta foto do livro, né? Ela está anunciando das maneiras digitais e no seu convívio social aquilo que ela faz, aquilo que ela vive. Então, o Evangelho tem que refletir em nós de tal maneira que em tudo que nós fazemos, nós anunciemos o reino de Deus. A palavra de Deus ainda vai nos dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Já imaginou pregar o Evangelho comendo um prato de comida? É possível. É completamente possível. Porque nós sabemos que a mensagem que nós recebemos nos torna até, inclusive, mais civilizados, ordeiros, amáveis a tal ponto de saber que alguns devem ser servidos primeiro do que os outros. Se vocês têm fome, comam em casa. Não é o que Paulo fala para os coríntios? Então, até bons modos a palavra nos ensina. Então, se nós temos bons modos até para comer, em nós habita a palavra de Deus, e nisso damos bom testemunho. Então, nós vemos que é natural da criatura nova em Jesus Cristo a anunciação da palavra de Deus. Gostaria de só colocar uma pequena distinção a respeito da tarefa pastoral de expor as Escrituras, porque é ministério pastoral fazê-lo, para edificação da igreja, mas a anunciação de uma maneira geral, ela se faz necessária por todos, tá bem? Então, assim, os pastores têm a função, né, é mais do que a capacidade, mas tem a obrigação de expor as Escrituras para ensino da igreja. Mas a anunciação do Evangelho é obrigação comum de toda a igreja, tá bem? Compreendido esse primeiro grande ponto aqui, então nós sabemos que quem deve pregar? Você pode falar também assim, eu. Quem deve pregar? Eu, você, todos nós. Eu não senti muita firmeza. Talvez vocês estejam com vergonha. Quem deve pregar? Muito bem. Todos nós devemos anunciar a palavra de Deus. O segundo grande ponto que nós vamos tentar responder, vamos nos propor a responder é: por que pregar? E talvez você não faça porque você não sabe por que fazer. Eu sou uma pessoa, às vezes, pragmática. Se eu não entendo para quê, muitas vezes eu não faço. Talvez alguns de vocês sejam semelhantes. Mas é necessário a compreensão do porquê pregar. E aqui, aos que nos visitam, se atentem ao porquê é necessária a mensagem de Cristo para a sua vida. Vamos lá. Paulo, ainda no capítulo 1, no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 25, ele traz assim: todos competem nos jogos e submetem-se a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fomos chamados para ganhar uma coroa que dura para sempre. É interessante a primeira colocação de Paulo, que ele fala a respeito de um esportista. E nesse espírito de competição, ele está dizendo sobre a vida, não é isso que ele está falando? Ele fala assim: no chão da vida, as pessoas vivem competindo, se esmeram nas suas competições. As pessoas buscam coisas para si e para isso se empenham. Estudam, fazem faculdade para conseguir uma casa, um carro, um cargo melhor e assim sucessivamente. Só que essa busca constante do ser humano, ela nos mostra o quanto nós estamos longe da vontade de Deus. Porque essa busca, quando ela é exagerada, quando essa busca ela perde a mão, vamos dizer assim, ela representa que nós queremos ser senhores e senhoras dos nossos próprios destinos. Por mais que você se julgue bom, né? Eu me lembro de uma pregação que o pastor Viana fez, celebração de aniversário, lá de Vila Albertina, e ele fala de quando ele não era convertido. Ele tinha em mente e falava assim: não, eu sou uma boa pessoa. Talvez você pense assim: eu sou uma boa pessoa.
Só que você não é senhor da sua vida. E esse é o pecado original. Vocês lembram lá no Éden, qual foi a oferta de Satanás através da serpente para Eva? Coma desse fruto, porque você vai ser igual a Deus. O pecado original é querer tomar o lugar de Deus. Então, todas as vezes que você, por mais que você ache bom, você faz as coisas para si, não por causa de Deus, não porque Deus o ordenou, você quer ser o seu próprio Deus. E quando você quer ser o seu próprio Deus, você peca contra Deus. Por isso que por mais que você se julgue bom, você ainda assim é pecador. E por isso que você precisa de Jesus Cristo e do sangue que tira todo o pecado e do poder de Cristo Jesus, que nos faz filhos e filhas de Deus na sua vida. Então, há uma necessidade de que o Evangelho seja pregado para arrependimento dos pecados. Por isso que o pastor Neil disse aqui, muito bem colocadamente, que as pessoas não estão falando sobre isso. Arrependam-se. Essa é a mensagem que Jesus vinha caminhando e falando às pessoas. Arrependam-se. João, noutra oportunidade, coloca: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, o que tira o quê do mundo? O pecado do mundo. É Jesus quem tira o pecado do mundo. Se você já é uma boa pessoa de índole, maravilha, vejo que não estás longe. Confessa Jesus Cristo com os teus lábios e saiba que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o dom puro da vida. Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus não é a vida, estamos fora de Jesus. E se estamos fora de Jesus, seremos lançados no lago do inferno. Às vezes é duro, às vezes é ruim falar de inferno. Às vezes não pega nem bem, né, pastores? Mas é verdade. O inferno é real. Aquele que não está ligado na videira, Jesus vai dizer que aquele que está ligado na videira e não dá fruto será arrancado. E aquele que já não está na videira serão lançados ao fogo. É isso que a palavra fala. Se você não está na vida, você precisa estar. Porque há certeza de um castigo. É chegado o tempo, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. E aqui é a resposta de Jesus, as boas novas. Sabe qual que é a boa nova? Que por mais que eu seja um pecador e você seja um pecador, não importa o que você fez, seja o pecado mais inescrupuloso sob os olhos humanos, há perdão em Jesus Cristo para os seus pecados. Só não há perdão para aquilo que não é pedido perdão. E isso nós chamamos blasfêmia contra o Espírito Santo. Ignorar, deixá-lo de lado. Mas para todo aquele que se arrepende e se põe aos seus corações quebrantados aos pés do Senhor, Ele não os rejeita. Há uma canção muito bonita que fala de um texto bíblico que fala que um coração quebrantado e humilde não rejeita Senhor. Inclusive, é cantado pelo Vineard, cujo vocalista parece muito com o pastor Neil. Não sei se vocês já repararam nisso, mas parece bastante. Então, nós podemos observar que há uma necessidade da pregação do Evangelho. Porque o mundo não está em Cristo Jesus. O mundo precisa de Deus. Há um livro muito interessante, e eu recomendo aqui, se os irmãos puderem buscar. É um livro muito pequenininho, ele se chama Ego Transformado, do pastor Tim Keller. Ele é uma breve exposição sobre Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 4, e ele está falando sobre o ego das pessoas. E o ego é tudo isso que nós estamos falando. O ego é este que busca coisas para si, mas nunca se sacia. Ele nunca está contente o suficiente. Diferente daquele que está em Jesus e o pouco para ele lhe é suficiente. Quando os dias forem maus, glorificado seja o Senhor. Não é isso que nós falamos?
Nós cantamos que Ele continua sendo bom, ainda que nós não tenhamos saúde. Por quê? No Senhor nos fazemos contentes, satisfeitos. Já o ego, que está fora de Cristo Jesus, ele busca coisas para si. Ele vai buscando e nunca se sacia. Nunca se sacia. Quanto mais dinheiro ele quer, mais dinheiro ele vai buscar. Quanto mais poder ele pode ter, mais ele vai buscar. Por isso que nós vivemos numa sociedade tão contaminada pelo pecado. Quando nós olhamos para a política, muitas vezes, o que nós nos deparamos? Corrupção. Corrupção é isso. É o ego que não se contenta com aquilo que lhe é colocado. Ele precisa de mais. 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 Por isso que há tantas pessoas viciadas em diferentes coisas. Desde substâncias químicas até o sexo. Olha só, meus irmãos. O sexo foi feito por quem? Por Deus. O sexo está dentro do casamento para a glória de Deus. Mas fora do plano de Deus e de uma maneira incorreta, ele é o quê? Pecado. Então tudo aquilo que o nosso ego vai buscando de uma maneira equivocada e colocando para si, ele nunca será satisfeito. Paulo vai dizer que o ego é comparado aqui a uma gaita de fole. Vocês sabem o que é uma gaita de fole? Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau? Se você nunca assistiu, é um instrumento que é feito com uma bolsa de couro, com pequenas hastes, onde são tocados os tons ali da música. É um instrumento escocês. E ali, ele compara com essa bolsa que nunca fica satisfeita. O ego vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, e não tem fim. Uma frase que me marcou na leitura desse pequeno livro, é um livro de 80 páginas no máximo, e pequeno, é que o ego, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Qual o tamanho de Deus? E como você vai preencher esse buraco com outras coisas? Então é sobre isso que nós falamos. Sobre a salvação de um homem que busca coisas que nunca vão o satisfazer. Uma satisfação sem fim. A libertação dos pecados. A libertação dos vícios. Porque Cristo nos é suficiente. Se você na sua vida vive buscando coisas, saiba que aquilo que é de mais importante está batendo a sua porta, que é Jesus Cristo, dizendo que há salvação, tem jeito para a sua vida. Tá bom? Nunca se esqueça sobre isso. Um outro exemplo, só de cultura pop, talvez você se interesse a respeito disso. Alguns dos irmãos já assistiu Guardiões da Galáxia, volume 2? Os nerds de plantão vão levantar a mão, né? Tem um personagem no filme, que ele é o vilão, ele se chama Ego. E se você assistir o filme, assista depois, eu não quero dar spoiler, você vai ver que ele busca dominar o mundo. É tipo o Pink e o cérebro. Mas nunca consegue. Bom, então nós vemos que por quê? Porque o mundo precisa de Deus. Porque o mundo busca desesperado por soluções e o mundo precisa de Deus. Há ainda um último aspecto dentro do porquê, e esse condiz muito com o nosso momento atual. Nós vemos tantos ativistas em tantas causas diferentes, e é interessante quando a gente observa para eles e olha a razão primária, e nós vemos que eles não estão errados, mas a maneira a qual eles fazem está equivocada. Gostaria de citar, o feminismo não é um movimento que na sua essência é equivocado, porque ele busca por direitos das mulheres de exercerem coisas aquilo a qual os homens podem fazer, não é? Perante a palavra de Deus não há homens, nem mulheres, nem gregos ou romanos. Mas se busca a própria justiça pelos meios sociais. E quando nós não buscamos pelos meios corretos, nós não chegamos ao objetivo ao qual deveremos buscar. Então, busque pelo direito da mulher através da palavra de Deus. Quando nós vemos movimentos de pessoas negras buscando por direitos de igualdade, né? Nos Estados Unidos isso é de uma maneira diferente do que nós enxergamos aqui. Quando eles procuram não ser mortos apenas por causa da cor da sua pele, mas o fazem através da revolução, através de incendiar as coisas, e não pela mensagem do amor, ou até mesmo como o aclamado Martin Luther King, por eles tantas vezes o fez de modo pacífico, não o fazem, porque não o fazem de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então nós vemos que até mesmo aquele que parece bom e tenta fazer algo bom, por si só ele não consegue, porque a justiça humana não produz salvação.
Somente a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que deve haver um castigo. Deve haver condenação para o pecador. E como todos somos pecadores, todos merecíamos a morte. É isso, a justiça de Deus é isso. Por isso que quando nós observamos as Escrituras, e fala que Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu toda a lei, inclusive a pena da lei. A pena da lei é morte. E o que Jesus fez para pagar a minha pena e a sua pena? Morreu na cruz do Calvário. Por isso que a justiça perfeita de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Então a sua, a minha, a nossa justiça não é perfeita, se não estiver dentro da pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que eu e você precisamos de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você não o tem, se você ainda não tinha compreendido que você precisava desse Jesus, você só achava ele uma pessoa muito boa, assim como nós vemos aí afora, saiba que você precisa dele. Se ponha aos pés dele e saiba que há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nós vivemos numa sociedade, num país, por assim dizer, que se diz cristão, mas eu não vejo isso refletido na sociedade. Infelizmente eu não o vejo. Pessoas que dizem acreditar num pseudo-Deus formado segundo as suas vontades. É curioso que Paulo já falava sobre isso. Ele vai dizer, nos últimos tempos os homens procurarão mestres para si, segundo os seus próprios desígnios, suas próprias vontades. E é isso que nós vemos, dia após dia. Busque pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é salvação para a sua vida e que a sua vida anuncie a morte de Jesus Cristo. Amém? Se você precisa entender isso, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a elucidar ainda mais. E se ao final do culto você sentir e falar assim, não, eu entendi, eu preciso de Jesus Cristo, os pastores vão te dar a oportunidade, você poderá conversar com eles também, e eles vão te acompanhar nessa caminhada. Tá bem? E o último ponto, que aqui eu acredito que seja o mais difícil e importante, é o de como pregar. Por que eu falo a respeito disso como a grande dificuldade? Porque os outros dois primeiros pontos pressuponho eu que a igreja sabe. Certo? Quando eu perguntei quem devia pregar, todo mundo falou que sabia. A respeito da salvação, quem já é da igreja entende a respeito disso. Mas a grande questão que tem surgido e repercutido é como pregar. Por isso que eu fiz aquela distinção lá no começo, falando que o trabalho de exposição bíblica ela é dos pastores, mas todos devem pregar. Saiba que não há somente um meio de pregar. Mas antes de falar sobre os meios e as formas aqui, eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira coisa a respeito que nós devemos destacar é que, como pregar, ele tem que estar alicerçado na essência. Não pode haver mudança, adulteração da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos pregar um evangelho puro, verdadeiro, falando que o que é pecado é pecado. A palavra de Deus nos orienta de que sim, sim, não, não. O que proceder disso é de origem maligna, oriundo de maledicência. Ou ainda, quando nós observamos Paulo falando assim, ainda que venha um outro anjo trazendo um novo evangelho, tira isso da vida de vocês porque é anátema, é maldito. Então, nós precisamos nos atentar à essência, o evangelho puro e verdadeiro. Para que a essência seja transmitida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E isso aqui é muito importante para que a gente possa executar o como pregar. Há vários textos, meus irmãos, e eu gostaria de falar só de um deles, mas eu separei vários. 1 Coríntios 12, do 1 ao 4, Atos 11, do 23 ao 24, Atos 13, 52 e Filipenses 2,13. Mas eu não vou falar de todos para que a gente não se estenda demais, mas para que fique muito claro aquilo que eu quero te dizer. Bom, Atos 11, 23 e 24 vai ser o que eu vou destacar brevemente aqui. Barnabé, estamos falando sobre a escolha de Barnabé aqui. Ali
chegado e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, assim como vários outros homens da palavra de Deus, grandes heróis da fé, mas olha só como aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus produz frutos. A sua vida, o texto nos indica que muitas pessoas foram acrescentadas por causa do seu testemunho, por causa da maneira como ele anunciava com a sua vida a palavra de Deus. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que eu faço para estar cheio do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, ler a Bíblia e orar e ter comunhão. Isso é essencial. Fora disso, não tem como você criar um outro tipo de espiritualidade, não tem fórmula mágica, não tem, faz um jejum que você vai ter 7 anos de sorte, e esse monte de mandinga disfarçado de culto evangelístico que nós vemos por aí afora. A receita, a forma, o método, o modulus operandi é: leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, procure ter comunhão todos os dias com a igreja do Senhor. É isso. E nisso, o Espírito Santo de Deus habitará em nossas vidas. Um segundo ponto, ainda dentro da essência, nós temos que ter na nossa essência se dispor a servir. É necessário se dispor a servir. Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas eles respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Deixa aos mortos enterrar os mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, aqui é uma narrativa muito realista do que nós vemos no dia a dia da igreja. Preciso de gente para fazer determinada coisa, preciso de determinada gente para cuidar de determinado tipo de pessoa, preciso de gente para ir pregar para os homossexuais, eu preciso de gente para ir distribuir sopa na madrugada para os moradores de rua, em situação de rua. Pastor, eu preciso trabalhar amanhã. Pastor, não dá para ir agora porque eu preciso ir no aniversário da minha sobrinha. Pastor, não dá porque eu tenho que cortar a unha do dedão do pé, que está encravada. Irmãos, a gente arruma coisa para fazer a todo instante. E a gente precisa ter a consciência daquilo que é primordial nas nossas vidas. É claro que nós não somos ignorantes e vamos falar assim: não vai no aniversário, não vai visitar o parente. Vai sim. Mas isso tem que ser uma parte do todo. Se você só faz isso e não serve à igreja, aos seus irmãos, está errado. Está descompensada a balança. É necessário servir, se dispor. Chegar aqui, se você não faz nada, não tem nenhum tipo de atribuição, fala assim: pastor, eu estou com a quarta-feira livre, antes do culto eu posso vir varrer aqui? Não tem problema, eu tenho certeza que o pastor vai ter a maior alegria em aceitar a sua mão de obra. Pastor, eu vi que está com um vazamentinho ali, eu posso subir, eu posso contratar alguém, a gente pode dar um jeito nisso aí. É se dispor a servir. Isaías tem um episódio muito interessante, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: a quem enviarei e quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se dispôs. Tem um problema? Tem gente para anunciar?
Nós já falamos que tem. Então eu vou. Como as missionárias aqui, essas mulheres que se disporam, certo dia o Espírito Santo de Deus com certeza bateu no coração delas e ela falou assim, eu vou. E olha o nível de desprendimento. Eu sei que nem todo mundo é igual, mas olha o nível de desprendimento. Deixar família, deixar muitas vezes emprego, carreira, bens materiais para trás, para servir em amor, em comunidades pobres, em comunidades carentes, em uma outra cultura. Então é necessário que nós possamos fazer isso. Há uma ilustração muito interessante que aprendi com o pastor Walter numa ocasião, que é uma comparação entre estar envolvido e estar comprometido. É uma ilustração a respeito do porco e da galinha. Quem já teve a oportunidade de ouvir? Alguns já ouviram, né? Então, para você que não ouviu, preste bem atenção. Numa determinada refeição, fora servido costelas de porco e ovos mexidos. Do processo, sabemos que precisamos do porco e da galinha. Os ovos mexidos dependem do que da galinha? Envolvimento. Né? A galinha deu alguma coisa que ela tinha, a qual ela produz muitos ao longo da vida. Já o porco, para ele dar as costelas dele, o que ele tem que fazer? Obviamente morrer. Então há um comprometimento. Ele foi comprometido, ele teve perda de alguma coisa. E muitas vezes devemos perder. Perder para ganhar. Perder para viver. Aquele que deixa a sua própria vida pelo outro, viverá. E aquele que busca somente a sua própria vida, perecerá. Então nós devemos ter comprometimento. E o último detalhe a respeito da essência é ter humildade. É necessário se fazer humilde. É interessante que Paulo, descrevendo em Filipenses 2, do 5 ao 11, ele fala de Cristo se esvaziar de sua divindade e se fazer carne e viver entre nós. E esse é o sentido real de humildade, saiba disso desde então. Se desfazer de si para se fazer igual àquele que é inferior. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou se colocar como Deus, antes se fez igual a cada um de nós. Aprendi lendo um livro de Mário Sérgio Cortella, que se chama Qual a Tua Obra? Esse sentido, de que a palavra humildade, ela vem do mesmo sentido, da mesma procedência da palavra terra, de solo fértil. Essa sensação, essa implicação de estar nivelado, de estar em posição de igualdade. Humilde não é aquele que, é pobrezinho, é aquele que tem menos. Não, é aquele que sabe que é igual ao outro. Então, é necessário um senso de humildade, porque muitas vezes nós podemos ser fariseus e nos acharmos mais do que os que não se converteram ainda. Então, nós precisamos, assim como Jesus olhou com humildade aqueles que estavam se perdendo, e falar assim, eles são meus semelhantes. Eles também são obra de criação de Deus. Eu preciso falar daquilo que é minha essência para que eles também possam se achegar a Deus. Então é necessário ter humildade, assim como fora do Senhor Jesus. Se fazer igual. Paulo ainda no capítulo 9, ele está dizendo lá que ele se fez romano, se fez grego, se fez servo. Não é isso que ele vai falar? Vamos lá no texto. 21 do capítulo 9. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma ganhasse alguns. Então ele se colocava no lugar. Quer dizer que Paulo, ele era inteligente e ficava bobo do nada? Claro que não. Mas ele falava em linguagem que pudesse ser entendida. Se fazia igual, se colocava sob a mesma condição, se colocava ao ar livre, se colocava junto do sem-teto para falar que há amor e há perdão em Jesus Cristo. Então nisso consiste a humildade, que é a primeira parte do como. Para que
nós possamos anunciar a palavra de Deus, é necessária a essência. E nessa essência persiste ser cheio do Espírito Santo, se dispor a servir e ter humildade. Então tudo isso está dentro da nova criatura que busca anunciar a Cristo. E há um segundo ponto do como, que agora é a forma prática, que é a respeito da forma. A essência não pode ser mudada, a forma pode. A forma, como nós falamos, ela pode ser adequada ao público. Talvez nem todos tenham conhecimento, eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, a gente fala a todo instante uma mensagem que precisa ser entendida por aqueles que nós queremos atingir. Então, nós falamos muito sobre isso no meu dia a dia do trabalho, né? Às vezes, nós trabalhamos muito com empreendimento imobiliário, né? Apartamento. E apartamento, a gente sabe aquele negócio que todo mundo quer, que nem todo mundo pode, e é um negócio muito difícil de vender. Porque você vender uma caneta de R$1 é uma coisa, você vender um produto de 300 mil reais é outra coisa. Então você precisa entender quem pode comprar, né? Estou falando dentro do trabalho, só para vocês entenderem. Então eu tenho que saber quem são essas pessoas, o que elas assistem, onde elas estão, os lugares que elas frequentam, para que eu possa pegar a minha mensagem, a minha essência, e colocar a forma para que elas entendam. De maneira semelhante, nós fazemos isso. Por exemplo, a irmã que vos fala em Libras. Isso é uma adequação da essência à forma. O evangelho pode e é trazido através da fala. Nós falamos, né? Falamos aqui no púlpito, falamos nas conversas que temos, falamos em Libras, falamos em outros idiomas. Então é a forma. A forma se altera. Nós falamos hoje não só presencialmente, mas digitalmente. Também é uma outra forma, tá vendo? A essência não foi comprometida, mas a forma se mudou ao longo dos tempos. Precisamos hoje do recurso digital, não precisamos? Há aqueles que estão nos seus lares e não podem estar aqui. Deixaremos eles por si só? De maneira alguma. É necessário a adequação da forma. Então, nós, quanto cristãos, já nos comunicamos. O meu grande problema hoje é que nós nos comunicamos somente com as pessoas da nossa fé. Esse é o grande problema. Nós temos esses canais, ao qual eventualmente temos visitantes e os recebemos e falamos essa mensagem, mas no cotidiano, geralmente, são aos domésticos da fé. As transmissões, acredito eu que boa parte dos que assistem, são os domésticos da fé. Ainda no meio cristão, evangélico, gospel, enfim, nós produzimos música para pessoas que são cristãs, que vão consumir. Nós produzimos livros de material teológico para pessoas que já pertencem à fé cristã. Nós produzimos editorias para pessoas que já fazem parte da fé cristã. Li recentemente um livro de Huckmacher a respeito de arte, e ele vai falar assim: boa parte dos ateus comprometeu tanto o pensamento da nossa era porque eles se ateram em comunicar em todas as vias, das maneiras mais amplas possíveis. Eles estão presentes na educação, eles estão presentes no teatro, eles estão presentes na televisão, eles estão presentes no cinema, eles são donos dos estabelecimentos. Então, nisso tudo, a secularização, o ateísmo, ele vai sendo transmitido de uma maneira muito natural, quase que como um vírus, na nossa sociedade. Por isso que nós vemos o declínio da fé cristã. E quanto mais temos conforto, comodidade, que tudo isso é muito bom, mas pode, se não nos atentarmos, nos afastar de Deus. Não diferentemente é o que aconteceu na Europa. Hoje, talvez nem todos conheçam isso, mas boa parte da Europa, que já foi, por sua vez, quase totalmente cristã, como hoje talvez nós nos denominemos, é constituída por pessoas que se dizem ateias. Os jovens hoje lá, na sua maioria, são ateus. Por quê? Porque se tem de tudo, não se falta nada. As comunicações eram feitas só para quem era da fé. As pessoas novas não receberam essa mensagem, porque não houve adequação da forma. A essência não foi transmitida por outras formas. E por isso, nós temos uma grande problemática para resolver quanto igreja, que é nos comunicar com aqueles que não fazem parte da fé cristã, para que eles entendam, recebam a essência dessa mensagem
e se encontrem, tenham um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então nós precisamos repensar. Então nós podemos pensar aí a respeito, por exemplo, da arte, as pinturas. Nós sabemos que séculos atrás, nós temos museus e museus pintados por artistas ditos cristãos, com obras lindas, aclamadas ao longo das eras. E hoje nós temos isso? Não tem mais. Consegue notar que nós estávamos presentes em toda a sociedade, em todos os âmbitos, e nós já não estamos mais, somos minoria, e muitas vezes nos omitimos quando temos oportunidade. Então, a grande questão da evangelização, do pregar hoje, através das nossas vidas, está em fazer além das paredes do templo. É claro, meus irmãos, que eu não menosprezo e tiro a importância desse momento. Aqui é vital, é essencial, mas não somente. Se a palavra de Deus tivesse ficado no conforto, né? Lá na igreja de Atos, eles estavam numa situação muito gostosa, né? Atos 2, eles estavam lá, partiam o pão, davam graças, eles viviam de uma maneira tão harmoniosa, tão gostosa, que os de fora olhavam e o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, acrescentavam os que iam entrando à igreja. O que foi necessário para eles pregar para todo mundo? Tribulação. E o que nós temos hoje? Conforto. Nós somos um país livre. E às vezes nós fazemos mau uso da liberdade que possuímos. Ainda temos. Daqui a um tempo talvez não sei. Mas ainda temos liberdade. E por tê-la, nos omitimos de fazê-la. Então nós precisamos repensar onde estamos presentes, o que estamos fazendo. E para que a gente, de repente, vocês não achem que, pastor, eu acho que você coisa da sua cabeça. Não, meus irmãos. A adequação da essência à forma é essencial. Jesus pregava para agricultores, para pessoas que viviam do plantio. E os exemplos de Jesus eram sobre o quê? Sobre a lavoura, sobre o trigo. Quando ele falava com pescadores, ele falava assim, vou fazer vocês pescadores de homens. Ele falava a língua das pessoas. E a gente quer falar evangeliquez com as pessoas do mundo. Quer falar a língua estranha com o povo do mundo, né? Não entenda a língua estranha como as línguas faladas em 1 Coríntios, mas falar coisas que não é do cotidiano da pessoa. Então nós precisamos entender, saber das dores, partilhar delas. Há um episódio que eu gosto muito de adequação e forma, que nós sabemos que animais não falam, certo? A não ser que você esteja vendo o Dr. Dolittle. Mas há um episódio muito interessante na Bíblia sobre uma jumenta ou uma mula. O que foi necessário que Deus fizesse? Que a mula falasse a língua materna do homem, para que pudesse se cumprir a vontade de Deus. Então a essência, a palavra de Deus, a voz de Deus, foi preservada. A forma foi a mais atípica possível. É uma maneira esperada? Imagina se o cachorro fala assim, se arrepende que Jesus está voltando. Completamente inviável em nossos tempos, é claro. Mas pode ser você, a pessoa inesperada na vida de alguém que está na sua vida, que vai dizer, arrependa-se, Jesus Cristo está voltando. Você pode ser a mula de Balaão. Você pode ser a mula do seu chefe. Não no sentido dele montar no seu trabalho. Mas você tem que se fazer servo para você poder pregar a palavra de Deus. Então há uma necessidade da igreja de boas pessoas na política, sim. Porque infelizmente as pessoas que nós temos exemplo hoje não são bons exemplos. Nós vemos aí governadores no Rio de Janeiro que se diziam pastores, inclusive, dando muito mau testemunho e não condizendo com a fé que diziam ter, desviando dinheiro de verba pública. Nós precisamos de bons administradores nas empresas dando bom testemunho. Nós precisamos de bons padeiros para a glória de Deus. Nós precisamos de pessoas que produzam coisas, que vendam com preço honesto e nisso dar glória a Deus. Nós precisamos de cada um de nós envolvidos em levar a palavra de Deus com tudo o que temos. Se necessário for, como diria São Tomás de Aquino, até com as palavras. Se necessário for. Porque a palavra maior é a vida, maiores são as atitudes. Paulo fala muito sobre se fazer escravo, sobre se colocar. Então nós precisamos entender que ainda, dentro da forma, o último aspecto a respeito disso é que
nós precisamos entender que é necessário servir. Vinha conversando com a minha irmã aqui e pensando quão distante nós ainda estamos de ser uma igreja a qual o Senhor olhe com alegria. É triste, meus irmãos, muitas vezes, porque se a sua vida na igreja se restringir a esse momento de culto, seja ele da quarta, do sábado, da sexta ou do domingo, só isso, e você não tiver envolvimento, e estiver servindo aos seus irmãos e à sua comunidade no seu dia a dia, você não tem nada de cristão. Eu não tenho nada de cristão se estiver fazendo dessa mesma maneira. Porque o cristianismo não é vir ao templo. Costumo dizer que vir ao templo é reflexo de uma vida de amor, de cuidado e de servidão. Nós precisamos servir. Nós precisamos compreender que as pessoas nos ouvirão somente se nós estivermos aos seus pés ali. Jesus lavou o pé de muita gente que não merecia, para que elas fossem salvas. Se Jesus, sendo Deus, o fez, por que eu me omitiria a missão de fazê-lo? Porque cada um de nós se omite em fazê-lo. Nós precisamos entender que evangelizar é se comprometer. Evangelizar é mais do que ir e falar e deixar por si só. Tiago vai nos dizer que se a pessoa está com fome e você fala assim, vai com Deus, você está fazendo tudo errado. Primeiro você senta, entende a necessidade, alimenta, cuida, e aí você, com a devida oportunidade, com o devido respeito, fala do amor a qual te enviou até ali. Mas nós precisamos servir. Nós precisamos entender que a forma, ela pode ser multiforme. Pode ser através das músicas, pode ser através da explicação bíblica, pode ser através do cuidado com as crianças, pode ser através do ensino e alfabetização de crianças. A missionária disse, em dada oportunidade, que estava restrita às oportunidades de fazer aquilo que ela costumava fazer, e ela viu que as crianças necessitavam de alfabetização, e ela não se omitiu em fazê-lo. Que lindo testemunho. Vocês acham que na cidade de São Paulo não tem criança precisando de alfabetização? Ainda me recordo de uma outra história do Mário Sérgio Cortella, que ele já foi secretário de Educação aqui na cidade de São Paulo. E em determinada oportunidade, os secretários recebem as pessoas de fora para apresentar a cidade. E na ocasião ele recebeu um líder indígena e levou ele até o mercado de São Paulo. Quem já foi no mercado de São Paulo? Vocês sabem a fartura de alimento que tem. Não só de São Paulo, mas do Brasil em todo e até de fora. E o índio falou, nossa, vocês têm uma capacidade enorme de armazenamento, tem de tudo aqui. Só que saindo de dentro do mercado, quem já viu como é ali no Parque Dom Pedro? Muita gente necessitada. E aí o índio viu e falou assim, engraçado, depois vocês dizem que nós, indígenas que não somos civilizados, vocês têm tanto aqui dentro, tem pessoas morrendo de fome aqui fora. Às vezes nós temos tanto aqui dentro, mas tem tanta gente morrendo lá fora. Às vezes dentro da sua casa tem tanto, e tem alguém passando no portão com nada. E eu não estou dizendo só de dar, meus irmãos, eu estou dizendo de se comprometer de verdade, de se entregar. Creio que será cantado o hino proposto aí, o hino tema, né, da Junta de Missões Nacionais. E ele fala uma frase muito interessante: me envolver, me entregar. Não é isso que fala? Me envolver. Se envolver é dar algo displicente, te dar sobras. Vocês lembram no episódio de Caim e Abel? Quem deu as sobras? E todo o pecado que isso gerou. Na verdade, a entrega das sobras só revelou o coração maldoso que aquele irmão tinha. Se você está entregando as sobras a Deus e ao próximo, talvez isso seja um indício do quão pecador você também, assim como eu, ainda o é. E precisa se arrepender, porque há tempo. Há tempo de se entregar. Há tempo de se envolver. O mundo precisa de Deus. E aí nós voltamos lá para o começo, para partir para o encerramento,
quando Paulo fala: ai de mim se não pregar. Ai de nós se não anunciarmos. Ai de nós. Pense, meus irmãos, eu não posso vir aqui dizer o que você deve fazer explicitamente aqui, cada detalhe, mas eu sei que cada um de vocês sabe fazer uma coisa diferente. Graças a Deus por isso, né? Não tem uma igreja dos mecânicos, a igreja dos padeiros, é a igreja de todos, a igreja de Cristo. E por isso nós devemos exercitar as multitarefas a quais nós sabemos. Exercer o cuidado mútuo, não só aqui, mas daqui para fora. E anunciar assim que Cristo é o nosso Salvador. É urgente, é necessário e nós precisamos fazer. Igreja de Cristo, desperta-te enquanto há tempo. E para encerrar, eu não vou ler o texto, mas Jesus, ele nos traz uma afirmação muito contundente sobre pregar através da servidão. Ele faz duas comparações. Ele fala assim: olha, eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive com fome e vocês me alimentaram. E aí qual é a afirmação de Jesus ao final dessas grandes questões? Sejam bem-vindos. Agora, há um outro determinado grupo que também se dizia ser seguidor de Jesus. Jesus vai dizer assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu, tive frio e vocês não me deram de vestir. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Vocês lembram o que vai acontecer? É triste, não é? E é por isso que é necessário. É mais importante estar onde há luto do que onde há alegria. Às vezes as coisas tristes e chocantes são necessárias para a reflexão. É tempo de se entregar. É tempo. O mestre está chamando já, diz um lindo hino do cantor cristão. Se envolva, se entregue por inteiro. Deus não quer um pouquinho. Deus não quer seus 10%. Deus quer tudo da sua vida. Deus te quer por inteiro. Deus não quer as sobras. É necessário evangelizar, porque o mundo precisa de Deus. Não adianta só se queixar e ficar falando mal da cultura. Ficar falando que esse mundo não tem jeito. Só Jesus na causa. Não é isso que a gente ouve? É só Jesus na causa. É Jesus, mas e aí, você está anunciando esse Jesus? Você está trazendo a resolução para essa causa que é Jesus? Muitas vezes não. Se envolva, meus irmãos. Busca a Deus enquanto se pode achar. Esteja disposto a servir. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes vai ser pesado, mas é necessário. E se assim o for, amém, que assim o seja. Se tiver que tirar um braço, tira o braço. Se tiver que tirar um olho, tira o olho. Se tiver que deixar seus bens de lado, deixe de lado. Mas não deixe de servir a Deus. Eu gostaria que você fosse para sua casa hoje e pensasse na sua vida. Fala assim: Deus, eu estou indo para sua casa de oração e tem coisas que não estão batendo, a conta não está fechando. Eu estava fazendo as contas e o próprio Jesus nos fala assim: faça as contas. Se você quer me seguir, faça as contas. Qual é o homem que vai construir uma torre e não faz a conta para ver se vai terminar antes? Faça as contas. Eu estou vendo que eu só estou indo lá, cantando, sinto uma coisinha gostosa quando eu canto ali. Mas será que é só isso, Deus? Será que seguir Jesus é só isso? Será que seguir Jesus se restringe a só isso? Irmãos, me incomoda. Eu falo assim: não, Deus, não é só isso. Eu preciso te entregar mais. Eu preciso me doar mais. Eu olho para esse mundo decaído, necessitado, e eu sei que eu posso contribuir mais. Então eu vou fazê-lo. No seu lar hoje, na sua cama, ajoelhadinho ali, deitado, do seu jeitinho. Deitado não é muito bom, porque às vezes a gente dorme.
De pé ou ajoelhado, a chance de dormir é um pouco menor. Mas compreenda. Fala assim, Deus, eu vou me doar mais. Eu quero te servir, te engrandecer e anunciar as boas novas de salvação. Com aquilo que eu tenho. Você não precisa ser um grande pregador, um grande expositor da palavra de Deus. Às vezes, da sua maneira, com a sua pequena força, o faça. Bem, não se ache jovem, não se ache idoso, não se ache fraco, não se ache tolo. Saiba que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Cumpra a missão a qual você foi chamado. Que Deus abençoe você e a sua casa. Eu gostaria de orar e assim eu encerro a meditação de hoje. Espero que o Espírito Santo de Deus produza em você e em mim o cumprimento daquilo que as Escrituras nos indicam que deve ser feito. Pai, Deus Santo, louvado, engrandecido é o teu santo nome. Não há outro além de ti, santo, puro e perfeito, único e excelso Salvador. Senhor Deus, que a tua palavra encontre morada em nossos corações, que a semente germinada através do teu Santo Espírito possa gerar frutos, primeiramente de arrependimento e como consequência de testemunho vivo daquilo que Cristo fez por nós. Que seja da nossa natureza o pregar, o evangelizar em tudo o que nós fazemos. Perdoa-nos, ó Pai, por nossa omissão. Nos perdoa porque muitas e muitas vezes nós falhamos. Eu te peço, nos ajude a não viver mais dessa maneira. Nos ajude a ter desapego, Senhor Deus, com aquilo que nos afasta dos teus caminhos. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Pai querido.